Para complementar essa informação, Fabrício Naes, que parece que a gente já tem a libertação dos primeiros reféns lá, envolvendo esta troca aí, né, dos reféns com aqueles outros prisioneiros palestinos que estão sob o poder de Israel. E aí, Fabrício? Sim, exatamente, Koba. Hoje foram libertadas então as 3 primeiras reféns que fazem parte desse acordo. São 3 mulheres que estão inclusive em um hospital agora em Ramat Gan, ali nos arredores de Tel Aviv. Em troca, Israel libertou 90 prisioneiros palestinos que estavam na prisão de Ofer, ali no território da Cisjordânia, território esse que é parcialmente ocupado por Israel. Então esse acordo ele vai avançando ao longo das 6 semanas dessa primeira fase do acordo. Lembrando que são 3 prisioneiros, 3 reféns israelenses que devem ser libertados todas as semanas, ao longo dessas 6 semanas, mas se a gente fizer essa conta, seriam apenas 18. Então, antes da 6ª semana, devem ser libertados todos os outros para cumprir, então, esse número de 33, que é o que foi firmado lá no Catar, agora na semana passada. Vivos ou mortos, com esse detalhe, e não se sabe ao certo quem está vivo, quem está morto nesta negociação, mas ainda assim é muito importante, até pela cultura judaica, pela religião, que mesmo com esses reféns que estejam chegados a óbito, que os corpos sejam devolvidos para que toda a cerimônia judaica seja realizada ali com o funeral previsto de acordo com a religião. Como é que você vê, Thiago Pierre, esse acordo de cessar-fogo, que agora parece que vai, a gente se lembra que já teve um desse que não deu muito certo, não durou muito tempo. Aquele acordo com terrorista, sabe aquele cheque? Pelo Hamas. Aquele cheque que o Hamas dá, que você não pode muito confiar, não sabe se tem fundo? Vai lá, Thiago Pierre. Olha, eu não vou entrar nessa discussão que estava aqui. Não, entra, essa questão, mas acho que assim, ganha o diálogo e a capacidade das pessoas de conversar e de chegarem a um acordo. Ganha a humanidade de fazer e propor uma questão como essa. Mas voltando lá, eu acho claro que quando o Joe Biden ele sai um pouco desgastado, né, principalmente na política internacional, e aí o Trump mandou um representante lá para negociar. Eu acho que assim, toda mudança de governo gera essa enorme expectativa e as pessoas ficam mais favoráveis a construírem pontes e diálogos. Eu acho que pode durar muito pouco tempo, mas é importante que as pessoas... É como disse ele, que as vidas sejam preservadas, que as pessoas, a gente enquanto fica nessa discussão de quem era, se o Hamas colocou, né? E aí, quando você defende, e justamente quando você defende a questão as atrocidades que aconteceram lá, que Israel promoveu de certa parte, sempre a discussão é essa, mas o Hamas colocava as pessoas como escudo, as coisas, mas a gente perde às vezes um pouco da humanidade, né? Das discussões humanitárias. Eu acho que é positivo esse acordo e a gente torce que continue. Fecha, Priscila. Olha, como você falou do cheque sem fundo, né? Eu também não vou entrar nessa dividida. Eu estava aqui falando pro Solano de uma briga. Um é terrorista, outro não é. Eu não vou entrar até porque não tenho conhecimento nem técnico para falar se é terrorista ou se não é, quem está certo e está errado. Mas eu acho que, infelizmente, um pouco diferente do que como eu comecei o programa otimista, viu, Solano? Eu sinto dizer que eu acho que isso não vai durar para sempre. A gente vê isso desde do preceito histórico. Tomara que dure, como aqui trouxe o Diogo, né? Aliás, o Thiago, que falou que traz a humanidade ganha, a gente torce para a paz, mas eu não acho que esse cenário é apenas um capítulo fechado. Infelizmente, eu acho que a gente tem muita luta ainda pela frente. Imagens dos Estados Unidos, lá de Washington, deste que será o último comício antes da posse de Donald Trump. Tem uma turma ali, já cantaram, já teve apresentação artística, já cantaram um hino. Daqui a pouquinho, Donald Trump fala, daqui a pouquinho o discurso de Donald Trump nós acompanharemos com tradução simultânea. Não sai daí, olha, o negócio vai ser quente, porque não se sabe o que ele vai falar. Não se sabe o que ele vai... Diferentemente da posse, que você espera ali um discurso lido, mais formal, hoje ali é comício, meu amigo. Ele está falando para a bolha, está falando para os apoiadores. O que falará Donald Trump, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar. Por aqui a gente segue o nosso debate, enquanto Trump não fala, já estamos em vias, daqui a pouco ele já sobe ali aquela tribuna. O Solano de Camargo, qual será, no final das contas, o legado de Joe Biden? O que ele deixa? Como será lembrado Joe Biden neste seu mandato? Eu acredito que ele teve
assim, ele foi importante em certos setores, ele acabou incentivando de uma certa forma o diálogo, principalmente o apoio firme que ele deu para a Ucrânia no que diz respeito, né, à posição da OTAN, né, quando teve a invasão pela Rússia, mas a segunda metade, principalmente do governo dele, foi de perdas, né? Foi uma eleição muito decepcionante. O fato dele ter assim mostrado, né, assim, a perda até de algumas faculdades mentais durante alguns debates, mostrando ali uma situação que o mundo inteiro pôde acompanhar. Eu acho que essa é uma situação que com certeza ele saiu pior do que quando ele entrou. Isso é mostrado até pela opinião pública. Baixíssimos os índices de apoio da população. Leandro. Olha, eu acho que o Joe Biden tem um legado de tentar recuperar a política normal dos Estados Unidos, o dia a dia de como ela era até o governo Obama, e não conseguir. Nisso ele falhou, pareceu que conseguiria em dado momento, né? Mas aparentemente o Trump ter se viabilizado como candidato diante dos problemas na justiça que ele tinha, né? Fez com que a gente tivesse esse cenário em que a normalidade não voltou. Não que a normalidade fosse o ideal, mas aparentemente é esse, apesar dos bons índices econômicos. Você tinha falado sobre os índices econômicos, o Fabrício Knights tem os detalhes desses índices econômicos, não é isso, Fabrizião? Exatamente, a gente separou até para o JP Internacional desse último sábado, que foi ao ar ontem, e mostra os números antes do governo Trump, durante o governo Trump em 2019, que foi ali o último ano normal, digamos assim, do governo Trump, 2020, que foi o último ano de fato do governo Trump, mas já durante a pandemia, e 2024, o último ano cheio do governo Joe Biden. Então, se a gente for olhar, acho que a gente tem até a tela para colocar aqui para quem nos acompanha por imagens, olha só, 3,7% de desemprego em 2019, 8,1% de desemprego em 2020 em plena pandemia e 4,1% agora em 2024. O PIB americano cresceu 2,3% em 2019, caiu 2,2% em 2020 e, segundo o FMI, vai fechar 2024 em 2,8%. O PIB per capita, como eu falei, 65,56 mil dólares em 2019, caiu um pouquinho em 2020, passou para 64,46 mil e agora em 2024, 86,6 mil, é um aumento considerável. Em compensação, a inflação em 2019 era 1,8%, 2020 com a economia bastante desaquecida 1,2% e 2024 3%. Agora é interessante lembrar que em 2022 os Estados Unidos bateram uma máxima quase que histórica envolvendo a inflação, chegou a 8% a inflação lá nos Estados Unidos, então essa é uma inflação que está acima do final do governo Trump, mas ela está em queda, ela não está em alta. Ainda assim, 3% para o padrão americano é considerado um pouco pesado. Isso foi muito levado em consideração pelos eleitores por lá. Esses são só alguns dados aqui para a gente entender mais ou menos como que estava o país, como que Biden entrega agora, né? E até a comparação que a gente fez questão aqui de colocar 2019 e 2020 para ser justo, digamos assim, com o governo Trump até, né? Para não passar a impressão de que ele não foi vítima da pandemia também, né? Digamos assim, porque de fato todo mundo foi pego por isso. Tá aí esses números que você citava, o Leandro Ferreira, é isso, né? Se a gente olha ali para os números friamente, a gente não teria, assim, aquele motivo econômico para mudar o governo, né? Para o Joe Biden perder na sua sucessão com a Kamala Harris. Mas parece que lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, a turma não tem a memória curta. A turma se lembrou dos problemas lá de 2022, talvez ali a reação em relação a todo o mal econômico gerado a partir da pandemia. Será que é isso? É memória? O 2022, 2021, de dificuldades, e aí? Ou isso, ou há outros elementos além da economia. E a minha aposta seria, há outros elementos além do critério quais seriam as suas econômico. apostas? Eu acho que os Estados Unidos, a gente às vezes se distancia e pensa muito numa economia capitalista aberta que é determinante para o comportamento do cidadão, mas que eu acho que ali o fator cultural é muito pesado. O fator cultural é que impõe o comportamento das pessoas. É um fator que olha muito para a questão da agressividade econômica, é um fator que importa muito para a questão da liderança do país em um patamar internacional, né? Eu acho que quando você fala de política externa, não é que o americano se sente
sente ameaçado por exemplo, o Hamas, mas ele se sente frustrado pelos Estados Unidos não conseguir encerrar o conflito com o Hamas, não conseguir encerrar o conflito na Ucrânia. Então, acho que existem fatores culturais somados a uma mudança assim, acentuada, que vem se acentuando nos últimos anos, de como essa economia se distribui no interiorzão do país, né? Porque boa parte dessa massa de empregos e boa parte dessa renda per capita que foi criada não é apropriada pelas mesmas pessoas que antes tinham o espírito do capitalismo que a gente conhece nos Estados Unidos. Então, acho que são fatores culturais somados aos econômicos que determinam como é que o eleitor se comportou neste momento. E aí, nesse sentido, o Donald Trump tem muito mais capacidade de manipular. Manipular no sentido de habilidade, né? Os fatores culturais do que propriamente qualquer outra dessas candidaturas de esquerda no mundo todo. Você acha, Thiago Pierre, que talvez tenha sido esse fator uma falta de estratégia, um erro de estratégia de apostar no discurso da política woke, pautas muito identitárias trazidas pela Kamala Harris durante a sua campanha? Você acha que também foi um pouco de erro de estratégia política da campanha da opositora de Trump, ou não? Eu acho que é não eleitoral, política. Eu acho que é esse conjunto. Eles enfrentam toda essa questão econômica, mas o Joe Biden insiste em disputar a eleição sem ter condições, e a população percebendo que ele não tinha capacidade de liderar o país, e depois aí coloca a Kamala como candidata, vem essa série de questões. E na campanha eleitoral, o Trump falou mais o que o povo queria ouvir, um pouco disso assim, ele resgatou mais o espírito americano de resolver os grandes conflitos, de ser um país que resolva os problemas do mundo, e que tenha força, que seja isso. Ele resgata os heróis do mundo, essa questão, né? Essa questão do sonho americano tá desgastada. Então, assim, ele vem como por isso que eu estou dizendo assim, ele vem muito mais preparado do que ele foi na campanha que ele ganhou da Hillary, né? Eu acho que é um pouco assim, traçando um paralelo, um pouco o que está acontecendo no país. O Biden ganhou um pouco como um cara para defender a normalidade e a democracia, né? Mas também ele tem que entender que seria um governo de passagem. E ele insistiu, assim, se eles tivessem projetados, os democratas tivessem projetados que seria um governo de passagem, que o Biden era aquele senhor mais velho, aquela pessoa com mais responsabilidade, com mais credibilidade para fazer aquela passagem, eles teriam preparado um candidato e teriam preparado uma política para conseguir. Não conseguir porque o Trump ficou de fora e eles ficaram fixados no Trump e esqueceram um pouco da economia, do sentimento da população. Como eu disse, traçar um paralelo para o país. Eu vejo com muita preocupação o Brasil da mesma forma. O Lula ganha a eleição como uma pessoa que ia conseguir unir o país, construir um governo de transição entre todas as questões que o Bolsonaro teve dificuldade, inclusive na economia, que a economia foi decisiva, inclusive para o Lula ganhar, né? Mas hoje está perdendo um pouco a mesma coisa, está indo para o mesmo caminho do Biden, está desconectado com a realidade do brasileiro. Né? Essa polêmica do Pix mostrou um pouco disso. Além das fake news, além da estratégia política e tudo isso, a desconexão com o povo brasileiro, com a economia, com a economia informal. Por que o Pix foi uma coisa que pegou diretamente nas pessoas? Porque todo mundo da economia informal hoje vive em movimento. Então, assim, mesmo as pessoas que são esclarecidas, que tinham capacidade de entender que o Pix não ia ser taxado, mas começaram a pensar, opa, mas deixa eu pensar, será que é a receita uma forma? Então, essa desconexão e há essa discussão sempre ideológica. O Bolsonaro, a direita, isso e aquilo, e esquece um pouco de o que a população realmente quer, do que as pessoas querem. Né? Mudou muito. O Brasil está diferente do Brasil do Lula 1 de 2002, né? 20 anos depois. Né? E ele foi o cara que criou o MEI, mas não consegue discursar. Falar com o MEI. Não consegue falar com o MEI. Cria o MEI e não fala com o MEI.